Olá a todas, olá a todos. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a esse nosso dia de hoje, 5 de setembro, dia que nós celebramos o Dia da Amazônia. É com muita honra, com muita satisfação que a província dos Jesuítas do Brasil, através dos áreas do Serviço Amazônico, através de uma live, na qual nós queremos celebrar a Amazônia como um dom de Deus, como chama os documentos da Companhia de Jesus, um dom de Deus para o mundo. É com muita satisfação que nós estamos aqui com uma convidada e um convidado muito especial, profundos conhecedores da Amazônia e da Amazônia profunda, que partilharão conosco da sua experiência, especialmente de pesquisa, de trabalho e, acima de tudo, de paixão pelas questões amazônicas. Você, meu querido, minha querida, é o nosso convidado especial para esse momento, que é, acima de tudo, um momento de reflexão pela nossa querida e amada Amazônia. Conosco estarão, então, a professora Carla Torquato, que é doutora em Direito e pós-doutoranda, né, em Direito nas questões amazônicas. E conosco também estará o nosso querido amigo e companheiro, o doutor Felício Pontes, que é o procurador regional do Ministério Público Federal da região norte, da região 1. Estará conosco, então, aquele que tem uma longa tradição de trabalho e serviços prestados nos direitos da natureza, do direito dos povos originários, direito, enfim, de todas as questões amazônicas. Nesse momento, então, eu gostaria de convidar a professora doutora, pós-doutoranda, Carla Torquato, que inicia a sua fala se apresentando um pouquinho e, acima de tudo, falando, né, essa carioca, que na verdade é uma carioca amazonense, naturalizada amazonense, e que trabalha conosco, que tem uma participação muito incisiva também nas nossas formações aqui do SARES, vive na Amazônia, apaixonada por esse calor quase infernal que nós vivemos, porém, que aquece os nossos corações. Professora Carla, doutora Carla, muito bem-vinda a essa live aqui da Companhia de Jesus, através do nosso serviço amazônico, que é o SARES. Muito bem-vinda, Carla. Oi, olá, bom dia a todos e todas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com os jesuítas, com SARES, falando exatamente nesse dia tão importante que é o Dia da Amazônia, né? Então, quem não é amazonense, quem não vive aqui, não sabe que dia 5 é um feriado, porque foi a elevação, né, de Manaus à qualidade de província. Então, é um feriado aqui em Manaus, só que esse dia também foi aproveitado para ser o Dia da Amazônia, o dia em que nós temos que pensar toda a nossa região. Normalmente, só fazendo uma observação, se confunde a questão de Amazonas, Amazônia. Então, Amazonas é o estado, Amazônia, a gente pensa em toda a região como um todo, todos esses estados. Nós também temos países que fazem parte da bacia amazônica, né? Existe, inclusive, não é aula, mas existe um tratado chamado Tratado da Cooperação Amazônica, que são exatamente todos os países que compartilham a mesma bacia hidrográfica da Amazônia. Então, mais uma vez me apresentando, eu sou Carla Torquato, porque meu sobrenome é muito grande, apesar de eu não ser princesa. Eu sou doutora em Direito Constitucional e sou pós-doutoranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas. A minha história com o Amazonas é algo até muito peculiar, porque, de fato, eu sou do Rio de Janeiro, mais precisamente da cidade de Niterói, o que é melhor falar para as pessoas que eu sou carioca, mas, na verdade, eu sou fluminense, não time. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca e quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Então, como eu sou de Niterói, eu sou fluminense. Mas todo mundo vai, é carioca. Tá bom, é carioca. Então, eu tenho 51 anos.
E desses 51 anos, 25 são dedicados, são eu morando aqui no Amazonas. Então, eu sou uma amazonense. Ou, como algumas pessoas dizem, né, especialmente quem é do Rio de Janeiro, minha família diz que eu sou híbrida, porque aqui sempre tem alguém, aqui em Manaus, alguém para me lembrar que eu sou do Rio de Janeiro. Porque sotaque é uma coisa que a gente nunca perde totalmente. E quando eu estou no Rio, você é amazonense. Não, olha, você é de Manaus. Então, para o Rio eu sou de Manaus, para Manaus eu sou do Rio. Eu sou do Amazonas. Então, a minha vida começou aqui no Amazonas. Eu vim do Rio de Janeiro, meu primeiro casamento. Eu vim para cá e já me apaixonei pela cidade, porque conhecer o estado do Amazonas, quem tem a possibilidade de não apenas viver em Manaus, mas conhecer outras cidades do Amazonas, é um impacto muito grande, em especial para quem viveu boa parte da sua vida no Rio de Janeiro. Eu fiz a minha faculdade no Rio de Janeiro, na Federal Fluminense. Então, a nossa ideia da região amazônica acaba sendo a ideia estereotipada, que só floresta, são animais selvagens, enfim, é uma ideia horrível, né? Mas, infelizmente, em pleno século XXI, ainda persiste. E vim para cá, fiz o meu mestrado em Direito Ambiental na Universidade do Estado do Amazonas, me divorciei, voltei para o Rio de Janeiro e, chegando lá, eu tive um choque, o mesmo choque de tudo, cultural, de tudo, e eu disse, não, o meu lugar não é mais aqui, o meu lugar é em Manaus, o meu lugar é no Amazonas. Voltei e, passado um tempo, eu conheci o meu marido, que é também é professor doutor, é coordenador do mestrado em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas. Ele também é uma outra história, ele também tem uma história muito interessante, também relacionada ao Amazonas, porque ele também não é daqui, ele é do Recife. E aqui tive meus filhos, meu doutorado, infelizmente, eu tive que fazer em São Paulo, porque ainda não temos doutorado em Direito em Manaus, aqui no Amazonas, ainda não temos, mas em breve vamos ter. Eu vou voltar aqui para dar essa notícia, que é muito importante para todos os mestres em Direito aqui do nosso estado. E as minhas pesquisas, né, elas sempre foram relacionadas à água, sempre foram relacionadas à questão hídrica, à questão da água da nossa região. E todo mundo pensa que a água é algo infinito, ao contrário, é algo finito. Então, hoje, o que eu mais constato com muita tristeza, eu estou até acompanhando algumas pessoas aqui, tentando falar comigo no WhatsApp, mas eu não posso falar agora, gente, todo mundo falando, estou aqui na live, alguns alunos, todo mundo pensa assim, o Amazonas não deve ter problema com água, porque veja só, a cidade de Manaus, ela está rodeada pelo Rio Amazonas, vários igarapés, mas, infelizmente, a nossa realidade é diferente, né? Nós aqui vivemos, inclusive, isso foi até assunto da minha tese de doutorado, que eu defendi lá em São Paulo, na FADISP, que é a distribuição discriminatória da água na cidade de Manaus. Então, isso não acontece, é um fenômeno que não acontece somente em Manaus, ele pode ser replicado em qualquer outra cidade do Brasil, mas aqui na região amazônica, aqui em Manaus, é algo escandaloso. E tão escandaloso quanto isso, somos nós vivermos essa questão das mudanças climáticas, e vemos que diversas cidades aqui do Amazonas já estão com alerta de seca.
que a seca vai ser muito dura esse ano. Então, cidades como Jutaí, Alvarães, Fonte Boa, já estão vivenciando, Benjamin Constant, já estão vivenciando esse grave problema. Outra situação também são as queimadas. Quem está aqui em Manaus, eu tenho um amigo professor lá da UEA de Coari, que hoje de manhã já falou comigo que Coari amanheceu na fumaça. Ninguém enxerga nada, tudo fumaça de queimadas. Aqui, eu moro no centro da cidade do Amazonas, também nós estamos vivenciando essa questão da fumaça. E isso é muito ruim, porque mostra algo, né, demonstra algo que, como eu vou dizer, dentro da nossa filosofia, dentro do nosso pensamento socioambiental, de amor, do amor ao Cristo, não existe uma consciência de que cada um tem a sua responsabilidade no descarte correto do lixo, a sua responsabilidade de não queimar, não fazer queimadas nesse período. Enfim, é uma situação muito complicada você conseguir colocar na cabeça, mudar a mentalidade de algumas pessoas de que esta é a nossa casa comum. Se nós não cuidarmos da nossa casa, cada um cuidar da sua, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dificultando a vida de todos nós. A gente pensa no imediato, a gente pensa em algo que ganhos rápidos, mas, na verdade, nós estamos condenando toda a nossa casa, toda a nossa comunidade, a nossa sociedade. Eu não sei ainda quanto tempo eu tenho, porque como eu tenho aquele hábito de ser professora, e nós professores falamos muito, eu sou uma pessoa que fala demais, a gente vai ter assunto aqui direto, mas o que tem me chamado realmente a atenção, o que tem me angustiado, de fato, são a questão da mudança, das mudanças climáticas. Eu tenho sido chamada muito para falar um pouco sobre essa questão das mudanças climáticas, das altas temperaturas. Infelizmente, para a nossa Amazônia, as notícias não são boas. Nós, a cada ano, estamos tendo um aumento de temperatura, em média de 1 grau a mais de temperatura. Você não consegue mais ter dias tão frescos, a menos. O calor é muito grande. Aqui também nós estamos tendo a situação, aqui na nossa cidade de Manaus, a questão do aterro sanitário, né? O que fazer com o descarte de lixo. Porque, assim, a questão das mudanças climáticas, a gente pode até deixar isso para o debate mais tarde, havendo tempo, ela está relacionada basicamente o quê? Com população e consumo. Então, quanto maior, né, o aumento da população, também vai exigir o quê? Maior o consumo. E, é claro, as pessoas querem consumir, né? Todos têm direito, querem consumir. Nós queremos tanto carros, ar-condicionado, roupas. Quem não quer isso? Acho que todo mundo quer viver bem. A situação é o seguinte, que quanto mais nós consumimos produtos, maior também a necessidade de haver alternativas, fontes de energia para produzir esses produtos. E aí vem a situação. Que tipo de fonte energética nós utilizamos? Qual é a melhor fonte energética? Qual é a menos poluente? E nós ainda utilizamos muito combustíveis fósseis, não é? Então, aqui no centro de Manaus, ou de qualquer outra cidade, nós gostamos muito de um churrasquinho, né? Mas o churrasquinho é feito como? Com carvão. E o que é o carvão?
um combustível fóssil. E é isso. É muito complicado, é muito feliz, é muito gratificante nós estarmos a serviço da nossa Amazônia, a serviço desta terra maravilhosa, abençoada, com essa biodiversidade incrível, maravilhosa. A sociobiodiversidade também, a nossa população amazônica, que é composta de pessoas assim, de imigrantes como eu, então todos os caboclos, povos indígenas, povos amazônidas, e estarmos juntos com o SARES. Eu posso dizer que a formação, mesmo às vezes fugindo e vindo, eu hoje me encontro, eu e a minha família, mais uma vez, junto ao ser muito próximo aos jesuítas. Meus filhos estudam em colégio católico, no Santa Doroteia, e a primeira coisa que é ensinado exatamente é a caridade, é o amor, é o serviço. E é esse pensamento que nós devemos ter com relação à nossa Amazônia. Qual é o futuro que nós queremos para a nossa família, para os nossos filhos e para a nossa terra? O que nós desejamos? O que nós queremos? Muitas vezes aquilo que nós desejamos não é possível, porque nós temos que pensar na nossa comunidade. E, no caso, é pensar a Amazônia. Nesse dia, nesse 5 de setembro, nós temos que ter essa consciência global, que nós vivemos num lugar privilegiado, num lugar onde eu tenho certeza que muita gente gostaria de estar, gostaria de viver. E o que nós podemos fazer, além da nossa parte, é cobrar as autoridades, cobrar a todos aqueles que podem, através de políticas públicas e demais atitudes, como, por exemplo, educação ambiental, de que nós precisamos cuidar da nossa Amazônia. Então, eu passo para o Padre Silvio, para que ele possa até me ajudar a considerar, porque são muitos pensamentos, não é mesmo? A gente, quando fala da Amazônia, quem conhece, eu já tive a possibilidade de conhecer diversas cidades. Agora, eu tive recentemente em Taquatiara, fiquei uns dias lá, e não é qualquer pessoa, quando você fica ali vendo o Rio Amazonas, é impossível não se emocionar. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Muito obrigado, professora Carla, doutora Carla, por essa partilha, não é? Mais do que uma aula, mas uma partilha de vida, e trazendo para nós, eu acho que 2 aspectos da Amazônia muito fundamentais. O primeiro deles é o tema da Amazônia, das cidades amazônicas, é o tema da Amazônia urbana, que muitas vezes a gente entende que é fugir dessa mentalidade que a Amazônia é jacaré, é onça, é rio, e a Amazônia também é isso. Porém, nós temos uma realidade de cidades amazônicas que sofrem ainda, né? Especialmente pelo tema das infraestruturas, pelo tema da falta de educação ambiental, pelo tema dos cuidados, que nos afetam e afetam a população, como a gente sente, especialmente no dia de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com a professora Carla para fazer os comentários dos comentários, mas a gente quer agradecer a participação de todos vocês que estão aqui conosco nessa live. Tem gente de todo lugar, tem gente de Belém do Pará, tem gente de Bogotá, tem gente do Peru, em Lima, tem uma amiga minha, a Crisele, que está nas Filipinas, nos ouvindo. Agradecer a participação de todos aqueles e aquelas que estão aqui conosco, né? Vamos ler, está aí o Edmo está lá em Bogotá, companheiro jesuíta, estudante de teologia, participa conosco aqui. Esse é o amazonense da Gema, não é? Podemos dizer ali do Alto Solimões.
Está aí o professor Marcílio Medeiros, da Fiocruz, aqui do Amazonas. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui conosco, sem sombra de dúvida, a Fiocruz sempre uma parceira nossa nas lutas pelas questões amazônicas aqui do SARES. A Fátima Fonseca, lá de Belém do Pará, sempre muito bem-vinda, e nos alertando aquilo que o Papa Francisco nos convida, não é, a ter esse cuidado especial com a nossa casa comum. A gente, por enquanto, só tem essa, né? E a gente tem que cuidar da Amazônia, porque para nós não existe, de fato, o plano B. Eu estava me lembrando aqui de uma fala do padre Cláudio Perani, que está aí, nada, bom dia, família, comunidade. Opa, Angélica, Tacocama, Irapuru, bem-vindo. Os povos originários aqui na nossa live também, sempre muito importantes para nós. O padre Cláudio Perani falava da doxologia amazônica, né? Que nós temos todos nós, que nos envolvemos com as questões amazônicas, podemos viver na Amazônia, trabalhando na Amazônia, que é o caso da professora Carla, que a gente acabou, né? Ela era fora da Amazônia, mas como a grande maioria de pessoas que também, não a grande maioria, mas uma grande parcela da população que luta as questões amazônicas, não na Amazônia, fizeram e bem-vindas. A doxologia do Cláudio dizia precisamente isso, né? Que são esses 3 pontos. Pessoas que trabalham na Amazônia, pessoas que trabalham com a Amazônia e aqueles que trabalham pela Amazônia. Pela Amazônia. Então, nós queremos convidar você que é de fora da Amazônia, mas pode trabalhar pela Amazônia. Como? Amazonizando-se. Como diz o nosso provincial Smida, ele nos convida sempre, as pessoas falam, a amazonizar-se. E para nós, o que significa amazonizar-se? Amazonizar-se significa cuidar do bioma no qual nós vivemos. O que significaria o amazonizar-se para um pantaneiro? Cuidar do Pantanal. O que significaria amazonizar-se para aqueles que vivem no Cerrado? Cuidar do Cerrado. Porque todo bioma tem a sua importância, todo bioma é fundamental para a vida e a existência nossa no planeta. Nesse sentido, eu quero convidar agora o doutor Felício Pontes, do Região Público, e agora nos apresentará, não é? Esse que é um caboclo paraense, de formação salesiana, porém tem uma alma inaciana, digamos assim, porque é radicalmente comprometido com as questões amazônicas, um profundo conhecedor da Laudato Si, porque ele compreende, inclusive, a Laudato Si como a coroação de todo o movimento católico, ambiental, né, que vem na Amazônia desde o ano 72 com o nosso documento de Santarém. Felício, seja muito bem-vindo, meu querido, à nossa live. Você sempre atencioso conosco, mesmo dentro da sua agenda tão cheia, tão apertada. Obrigado, Felício, por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Padre Silvio. Quanta honra estar com vocês do SARES aqui num dia tão especial para todos nós, o Dia da Amazônia, um dia de reflexão para a nossa existência, para a nossa região. Eu queria saudar também a Carla pela contribuição que teve, me fez refletir muito aquilo que ela estava dizendo, e a todas e todas que nos veem, que nos assistem agora também, o meu bom dia. Eu queria, Silvio, dizer que acho que a minha contribuição para esse debate, Padre Silvio, seria no sentido de trazer aquilo que eu vivo cotidianamente hoje em Brasília, por conta de ser o Tribunal de Apelação da Amazônia, todos os conflitos socioambientais que estão judicializados, eles são, quando há algum recurso contra alguma decisão de um juiz da Amazônia, ele vai para Brasília. É lá que está o nosso Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E é ali que eu atuo, vendo esses conflitos todos, tendo que estudar de um lado e de outro, tendo que estudar, por exemplo, todas as alegações da empresa Potássio do Brasil, por exemplo, que está tentando retirar potássio de uma grande mina na terra do povo Mura, aí no Amazonas, e também, por exemplo, eu tenho que entender o que o DENIT está querendo quando quer fazer uma estrada que sai de Cruzeiro do Sul para o Peru,
onde vai impactar diretamente os indígenas isolados. Eu tenho que entender, eu tenho que estudar o que diz a empresa Belosan, que quer explorar o que ela chama ser a maior mina de ouro do Brasil a céu aberto, na Volta Grande do Xingu, em Altamira em Altamira, no Pará. Então, essas situações todas podem me fazem refletir e me colocam numa posição privilegiada, Padre Silvio, porque eu, com o contato que tenho, desde a formação e tudo, com os povos e comunidades da Amazônia, da onde eu sou oriundo, tenho também que entender todos os argumentos que vêm do outro lado. E eu posso dizer que desses 900 recursos que nós acompanhamos diuturnamente aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é muito fácil perceber que a Amazônia está sofrendo um choque entre dois modelos completamente diferentes de desenvolvimento. Um primeiro modelo que eu chamaria de modelo predatório de desenvolvimento, e o segundo modelo que eu chamaria de modelo socioambiental de desenvolvimento. Me parece muito claro quando se lê a argumentação dessas empresas, do que elas dizem, do que elas trazem como argumento para o seu projeto, e aquilo que é trazido pelos indígenas, pelos apanhadores de açaí, pelos pescadores artesanais, pelos quilombolas, enfim, pelos povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Esse primeiro modelo, Padre Silvio, que eu chamo de modelo de desenvolvimento predatório, mas também que a academia, a professora Carla deve chamar de economia da destruição, ele tem 5 atividades básicas. Invariavelmente, quando nós estamos litigando, 5 atividades estão do outro lado. Normalmente não passam dessas, 99% são essas 5. E quais são essas 5 atividades que fazem parte do modelo predatório de desenvolvimento? Madeira, pecuária, mineração, monocultura e energia. Madeira, pecuária, mineração, monocultura e energia. Invariavelmente, uma dessas empresas, energia, alguma hidrelétrica que nós estamos litigando, alguma coisa assim. O problema desse modelo é que ele foi implantado, ele foi pensado mesmo há 4 décadas atrás, quando o desmatamento era de 0,5% na Amazônia brasileira. Hoje ele é de 20%, nós estamos nos aproximando muito, segundo a comunidade científica, do ponto de não retorno. Então, são 4 décadas de implantação desse modelo, que coincide, Padre Silvio, com o documento de Santarém. Pela primeira vez, né, quando os bispos se reuniram para fazer um documento sobre os povos e comunidades tradicionais da Amazônia, eles fizeram o documento de Santarém em 1972, foi exatamente nesse período, plena ditadura militar, que os bispos da Amazônia denunciaram o modelo que estava sendo implantado, esse que eu chamo de modelo predatório de desenvolvimento. Denunciaram dizendo que isso não vai trazer desenvolvimento para a grande maioria da população e vai destruir a nossa região. Parece um documento profético, né? Tanto que ele foi ser lembrado do ano passado, quando fez 40 anos, 50 anos, quando ele fez 50 anos, ele foi celebrado e atualizado através do documento de Santarém, mais 50. Os bispos da Amazônia todos se reuniram e fizeram um documento que eu diria que é a Laudato Si aplicado à Amazônia, Padre Silvio. Quem não teve ainda a oportunidade, tem que ler o documento de Santarém. Talvez seja o documento mais forte, mais contundente da doutrina social da Igreja e o mais recente também. Acho que ele só deve ser ultrapassado pela Laudato Si 2, que, segundo o Papa Francisco, algumas semanas atrás, ele está escrevendo. Então, esse modelo predatório, a primeira situação, o primeiro impacto que ele nos deu em 40 anos foi tirar o desmatamento de 0,5% e elevá-lo a 20%, né? Mas não foi só isso que ele fez. Ele também causou um dano extremamente forte em relação ao setor madeireiro. Por exemplo, ainda hoje se estima que 50% da madeira oriunda da Amazônia foi explorada de forma ilegal, 50%. E 40% do que resta ainda tem algum tipo de irregularidade. Uma outra consequência desse modelo, que é muito
penosa para todos nós é que a Amazônia desmatada concentra 9 em cada 10 mortes de ativistas na nossa região. 9 em cada 10 mortes. Então, é um modelo que não se sustenta com esses dados, né? E de cada 5 hectares, por exemplo, no problema da grilagem, cada 5 hectares de terra da Amazônia, um é ocupado com documentos falsos. Veja que o modelo foi levando a situações extremas até chegar na situação que nós temos 55 mil escravizados no Brasil hoje, um pouco mais do que isso, talvez a gente esteja contando mais ou menos aí 57, 58 mil escravizados, e metade desses trabalhadores estava na nossa região. Então, é um modelo que não se sustenta, é um modelo que precisa ser renovado. E o que tem do outro lado, Padre Silvio? O que tem do outro lado, Carla? Para mim, do outro lado fica muito forte, desculpa, o modelo socioambiental, que traz a agroecologia como carro-chefe. E ela é direcionada para os povos da floresta e também para a distribuição de renda, né? E nós temos como fazer com que essa economia da floresta em pé possa reinar, até do ponto de vista econômico, porque nós já vimos que, do ponto de vista social, o estrago que o modelo fez, o modelo predatório fez, foi muito grande. Mas também, do ponto de vista ambiental, o estrago que ele fez foi muito grande. E, do ponto de vista econômico, nós temos como lutar e defender o nosso modelo socioambiental com o aspecto econômico, falando em aspecto econômico, temos. Se nós levarmos em consideração, Padre Silvio, apenas 17, o conjunto de 17 tipos de atividades do ecossistema amazônico, como abastecimento de água, que a Carla nos trazia, a regulação climática, que ela também introduziu, né, e o fornecimento de alimentos, os peixes, as nossas frutas, as nossas castanhas, os nossos óleos vegetais, nós teremos, segundo os economistas, 692 bilhões de dólares por ano. 692 bilhões de dólares por ano, né? O carro-chefe desses empreendimentos é o açaí, por exemplo, que nos traz, que já figura, né, o número 2 em divisas para a Amazônia, o número 1 é a pecuária, infelizmente, mas o segundo era a madeira, até pouco tempo atrás, o açaí ultrapassa a madeira, e com o açaí nós temos 1.200 produtos e serviços que podem ser utilizados economicamente com a floresta em pé. E, além disso, nós não vamos poder esquecer dos fitoterápicos, né? Os fitoterápicos movimentam 500 bilhões de dólares por ano no Brasil, no mundo. E vocês sabem que no Brasil nós só utilizamos 500 milhões de dólares desses 50 bilhões. Tem alguma coisa errada aí nessa conta, porque nós temos a floresta mais biodiversa do mundo e só temos 500 milhões de dólares em fitoterápicos. Eu lembro que o Museu Guild, da minha terra, de Belém do Pará, ele estima que a cada 20 dias, mais ou menos, uma nova espécie é descoberta pelos nossos cientistas. Então, vocês imaginem aquilo ainda que não foi descoberto, né? Eu fico imaginando, eu lembro de quando eu estava trabalhando contra a hidrelétrica de Belo Monte, um pesquisador do Museu Guild, o Padre Silva, chega comigo e diz: olha, Felício, nós temos ali 2 plantas que vão ser exatamente na região onde vai ser inundada, nós não temos condições nenhuma de tirá-la de lá. Eu disse: mas vamos tentar fazer um teste, tudo, para tentar resgatar. Isso tentaram e não deu certo. E nós perdemos 2 plantas que nós nem conhecíamos o que elas eram, o que elas representavam. Eu ficava imaginando, Padre Silvio, se ali não estariam naquelas 2 plantas a cura para doenças que são hoje incuráveis. E nós cometemos um crime não só contra nós mesmos, a nossa geração, mas um crime intergeracional, um crime contra as futuras gerações. Nós não estamos deixando que aqueles que vêm agora, depois de nós, que eles possam ter acesso a todo esse banco genético que é a Amazônia. Nós estamos destruindo isso, né? E eu digo que algo muito importante dentro desse esquema que nós temos que refletir hoje na Amazônia é que nós temos um modelo que estudou apenas 1% da nossa biodiversidade, 1% só. E nós temos hoje
menos doutores em toda a Amazônia brasileira do que temos na Universidade de São Paulo. Eu não estou querendo que a gente tenha menos doutores na Universidade de São Paulo, mas querendo dizer que nós deveríamos ter mais doutores aqui na nossa região. Nós precisamos disso. Nós precisamos de uma educação com a consciência ambiental, como dizia a professora Carla, e nós precisamos também que essa geração possa contribuir com estudos científicos que são tão necessários hoje para manter a floresta em pé. Muito obrigado, Padre Silvio. Felício, evidentemente somos nós que te agradecemos. É sempre encantador te ouvir, não é? Porque a gente sabe que quem está falando não é só um operador do direito que está dentro de um escritório desses gelados lá em Brasília, mas é, de fato, um homem comprometido, né, juntamente com sua família inteira. Estava me lembrando aqui um fato, quando eu estava lá em Altamira, nas pesquisas do doutorado, a irmã Inês, que tu conheces bem, das irmãs franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, quando eu estava nas entrevistas com ela, ela falava de ti e os olhos lagrimavam, né? Dizia, o Felício conosco e os filhos dele aqui nas manifestações, e a polícia nos jogava gás lacrimogêneo, bala, todo mundo tinha que correr, e o Felício com a gente. Ou seja, você é aquele que conhece a estrutura das questões socioambientais amazônicas, não só do ouvir dizer, do ouvir falar, mas conhece a alma da questão amazônica, né? O meu primeiro contato contigo foi através daquela obra Tenotamo, onde tu escreves lá sobre a inviabilidade da usina hidrelétrica de Belo Monte. O calhamaço, aquilo é um tijolo, né? Onde vários especialistas falam da inviabilidade daquela obra que, depois de construída, hoje está provado que, de fato, foi uma obra inviável. E vamos ver como que esse governo que agora está, que é um governo que a gente aposta, que pelo menos nos ouça e, né, venha entender cada vez mais esses processos que nós estamos vivendo, mesmo que os cenários não sejam tão bonitos. A gente já vê aí esse vislumbre, né, do petróleo na foz do Rio Amazonas, que a gente sabe que é mais um tiro no pé, porque nós estamos das energias renováveis e, ao mesmo tempo, a gente vê ainda, dentro do próprio governo, setores, evidentemente está ligado a esse modelo, né, de desenvolvimento exploratório, que é um modelo que não destrói a tudo, né? Ele é narco-biopirata, ele é assassino, ele é escravagista, escravocrata, aquilo que nós queremos que seja. Então, tu traz para nós isso desde a alma, desde dentro. E a gente queria também dizer que conte conosco nessa tua luta, segue firme, segue animado, não desista, porque eu acho que nossas lives, nossos momentos, têm essa pretensão também, de seguir animando a todos aqueles e aquelas que lutam pela Amazônia a seguir nessa luta, porque nós estamos do lado certo da história. E os documentos da igreja, os documentos científicos sérios, eles vão provando, né, que há 50 anos nós estamos do lado certo, do lado correto, né? Então, uma vez mais, agradecer os nossos participantes aí que estão, a nossa equipe de comunicação, pode colocar aí algumas, já que a Carla volta, o Felício também, e a gente vai fazer um bate-papo aqui entre nós três. Se tem alguma pergunta, algum comentário dos nossos que estão conosco fazendo essa live, por favor, Ana, ponha para nós. Está aí a Vera Barreto. O contexto exige de cada uma e de cada um de nós compromisso e mudanças de atitude. Compromissos e mudança de atitude. Essa aqui poderia ser uma primeira pergunta para nós, né? Professora Carla, Felício, qual seria, então, para nós que participamos dessa live, nossos compromissos e mudanças de atitudes que a gente poderia fomentar desde o lugar que nós estamos, desde o lugar que nós vivemos? Carla? Eu anotei alguns pontos, né, que nós estamos falando até o momento, e todos eles
que eu ia pontuar estão respondendo a esse questionamento. Compromissos e mudanças de atitude. Eu acho que hoje, infelizmente, existe uma opção pelo atraso, uma opção pelo antigo, uma opção pelo retrógrado. Então, a partir do momento em que eu coloco como uma política de governo, ou então uma possibilidade, por exemplo, agora muito falado, né, da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, eu mais uma vez estou fazendo uma opção pelo atraso, uma opção por combustíveis fósseis. Eu não estou buscando alternativas. Quando eu faço uma opção por construir hidrelétricas, como Belo Monte, por exemplo, onde destrói não somente plantas, né, que nós nunca iremos conhecer, não é, doutor? Nós nunca vamos conhecer, como também estamos destruindo a vida daquelas comunidades. Eu já participei, eu já vi alguns documentários sobre isso, e é desolador. Eu estou fazendo essa opção. Então, quando alguém fala para mim assim, não, mas nós temos que explorar petróleo, ou nós temos que trabalhar com corte de madeira, eu sempre falo, mas vem cá, a gente não tem tanta coisa, como, por exemplo, o turismo é algo totalmente que não é um investimento. Você vai em qualquer de uma simples praia aqui no Amazonas, aqui em Manaus, por exemplo, uma praia da Lua, uma praia do Açutuba, ou uma orla de Itacoatiara, por exemplo. Você quer uma infraestrutura básica de turismo, não apenas para o local, mas também pessoas que vêm de fora. Isso não existe. Então, para mim, eu acho que isso é uma opção. Ninguém vê, ninguém enxerga. Então, quantas possibilidades poderiam ser exploradas? Isso é porque eu estou falando do turismo aqui, mas muitas outras, como a questão, como o senhor colocou também, né, doutor, sobre a pesquisa com farmoterápico, com farmacologia. Eu tenho até um filho que faz faculdade de farmácia. Isso é a falta eu não sei, de perspectiva ou de pesquisa. Fica parecendo, assim, nesse momento, eu perco um pouco a questão da cientificidade e acabo falando até um pouco no senso comum e dizer, eu não compreendo, eu não entendo o porquê. E até voltando uma coisa, não respondendo a pergunta, que eu acho que tão importante quanto ser da Amazônia, ser do Amazonas, enfim, é a opção por isso. É a opção por ser daqui. Eu quero ser daqui. Então, eu tive essa opção. Não estou dizendo que a opção de ser do Rio de Janeiro seja ruim, ou ser paulista, mas a opção por ser da Amazônia e aqui basear a sua vida e seu trabalho. Com relação à agroecologia, eu até falo também muito com os meus alunos, olha, a gente não vamos demonizar o agronegócio, porque o agronegócio também ele pode ser feito por comunidades, também pode ser feito por cooperativas populares. Agora, não a forma como ele é feito de forma massiva, de monocultura, que exclui o local, que exclui as comunidades tradicionais, que exclui o camponês. Isso é errado, não é correto. Então, esse novo tempo nos exige de nós pensar de formas diferentes, buscar alternativas, que aquilo que está sendo feito hoje, até o presente momento, a gente está vendo que não está dando certo. E se não está dando certo, a gente tem que buscar outras formas de fazer. Eu penso assim. Obrigado, professora. Felício, nos ouve? Sim, Padre Silvio, obrigado.
Eu concordo plenamente com a professora Carla e acho que nós estamos hoje no momento, Padre Silvio, que precisamos fazer uma definição de um novo modelo. Nós não podemos esquecer que nós temos 500 anos, um pouco mais do que isso, de colonização. E essa colonização também, é claro, é uma colonização do nosso pensamento. Alguns adultos das universidades chamam que nós estamos vivendo na Amazônia também um momento de neocolonialismo, e um neocolonialismo interno. Vai ser até mais específico. Por que interno? Porque não é mais aquela colonização vinda de fora, da Europa, que colocava na cabeça da gente o que a gente deveria ser, por onde a gente deveria atuar, o que a gente deveria pensar. Não era essa. Não é mais essa. É uma colonização que vem no eixo sul do Brasil, centro-sul do Brasil, para o norte. Então, as pessoas que lá colonizaram de uma forma muito específica o centro-sul do Brasil e acham que o mesmo tratamento deve ser dado à Amazônia. Eu digo a eles que nem mesmo os portugueses consideravam isso como certo, tanto é que eles não dividiram a Amazônia em capitanias hereditárias. Isso aqui é diferente, isso aqui não pode ter o mesmo tratamento do resto do Brasil. E nós precisamos não fazer isso, nós precisamos estar antenados com essa nova dinâmica. Para você ter uma ideia do tamanho do problema que isso nos trouxe, Padre Silvio, e como é difícil mudar essa mentalidade, eu trabalhei na investigação da Sudã, no início deste século. O presidente Fernando Henrique era o presidente do Brasil naquele tempo, e nós dividimos a Amazônia em micro-regiões. Eu fiquei com a região da Transamazônica e Xingu para fazer a investigação. E peguei o primeiro projeto, e os projetos eram mais ou menos madeira e pecuária, invariavelmente. Mais de 99% dos casos, a Sudã financiava com muito dinheiro madeira e pecuária. Dizia o seguinte, o recado era o seguinte: o desenvolvimento da Amazônia é feito com madeira e pecuária. Se tivesse floresta, ele não haveria... o INCRA até nem consideraria para fins de indenização se a floresta estivesse em pé. Olha como era o absurdo daquele tempo, e não faz muito tempo isso. Aí pega o primeiro projeto, fraude. O segundo projeto, fraude. O terceiro, fraude. Aí ficam os meus colegas do Amapá, do Acre, do Amazonas, também estavam na mesma situação. Foi tão forte essa investigação que o presidente Fernando Henrique, uma vez estava em Altamira, exatamente investigando um projeto desse, e ele aparece na televisão dizendo que estava extinguindo a Sudã naquele momento, que era um antro de corrupção. Depois a Sudã volta a existir, mas nunca mais com aquele mesmo perfil que tinha antes. O projeto mais barato, Padre Silvio, era de 10 milhões de reais, daquela época, o mais barato que o Sudã financiava. Então, e foi financiado o quê? Madeira e pecuária. Foi a destruição da região. E ela não nos trouxe uma melhor qualidade de vida. Nos lugares onde esses projetos foram implantados, o índice de desenvolvimento humano é menor do que o da média, da média da Amazônia, que já é um absurdo. Então, não trouxe desenvolvimento, ele trouxe uma concentração de renda para poucos e uma destruição imensa para todos nós, do ponto de vista ambiental. E como diz o Papa Francisco, não se degrada somente o mundo ambiental, né? O aspecto ambiental ele vem atrelado com o social. Foi exatamente isso, a Laudato Si diz isso várias vezes, e foi exatamente isso que aconteceu. A degradação ambiental trouxe junto a degradação social. Vocês terem uma ideia de como isso é verdadeiro e como isso é forte, voltando ao exemplo de Belo Monte, o grande legado, assim que estava terminando a hidrelétrica de ser construída, o grande legado que trouxe a Altamira foi transformá-lo no município mais violento do Brasil, o campeão em violência no Brasil. Isso foi o que Belo Monte deixou logo no início. Agora não, agora a situação está ótima em Altamira, ele é o 7º pior do Brasil em violência. Nós saímos do 1º lugar para o 7º lugar nesses quase 10 anos de construção da hidrelétrica. Ainda não conseguimos tirar Altamira do top 10 da violência do Brasil. Esse foi o grande legado que nos trouxe Belo Monte e esses projetos de destruição. Então, acho que a nossa posição tem que ser muito firme por um novo modelo, e quem nos dá esse modelo são os antigos. Quem nos traz um modelo novo são, como a gente diz na minha terra, são os antigos, são os sábios, que são aqueles que sabiam tratar
a floresta sem degradá-la. Muito bem. Vamos então agora a alguns... vamos ler aqui. Pela Fátima Fonseca, ela tá... Precisamos pensar rapidamente para o financiamento para os pequenos produtores familiares. Como podemos nos organizar para isso? Mais para algum comentário? Érica? Meu parecer. Mais um comentário por aí. Depois a gente responde já no final. Vamos para todos os comentários possíveis. Eu, Josene Deltan, saudações ao organizador do evento, professor do Grupo de Ética da Amazônia, da Universidade. Muito bem-vindo, professor. O Adriano, nosso companheiro jesuíta. A agroecologia é importante conhecer bem. Esses dias eu estive nas... Quem mais? De delay. Nosso querido Vanildo lá, um grande indigenista jesuíta que trabalha no Médio Santarém, ali no Médio Amazonas, em Santarém. Desde Santarém, parabeniza a iniciativa Não a Exploração do Petróleo na Amazônia, desmatamento zero e demarcação de terra indígena já, especialmente também contra esse marco temporal, que é um absurdo, que hoje nós vemos dentro da Suprema Corte do nosso país. A Miraci Torquato, todos nós temos que fazer a nossa parte. Carla, que mais está conosco? Nosso querido doutor Denison, aqui da Universidade Estadual do Amazonas, professor querido nosso, que orgulho assistir essa live. 3 pessoas que admiro e amo muito. O Denison estava nos falando que isso é uma coisa muito séria que a gente trata em todos os âmbitos da nossa vida, né? O que mais? Essa já foi. Vamos para frente. Nosso querido Ivo Poleto, do Observatório, lá, né, do Fórum das Mudanças Climáticas, em Brasília, ele diz, olha, priorizei o Dia do Cerrado também, pelas ameaças que sofrem, não são poucas. Nós sabemos que o Cerrado é uma espécie de caixa d'água do Brasil, né? Mas a Amazônia é a nossa maior possibilidade de salvar a terra e seus povos. Querido Ivo, muito obrigado por estar conosco, participar conosco aqui. Queremos saudar também a Dori, e somos todos Repan. Então, com esses comentários, eu queria, Ana Cláudia Klein, parabéns, doutora Carla, gratidão pela partilha emocionante e emocionada. Muito bem. Então, eu vou chamar agora para os comentários dessas questões e também sua contribuição final, vice-presidente da SEAMA, uma salesiana muito comprometida também com as questões amazônicas, especialmente aqui, todas as salesianas que partilham também dessa luta pela Amazônia. Parabéns às salesianas que seguramente nesses dias estão também celebrando o Dia da Amazônia. Então, a gente parte aqui, vamos para nossas colocações finais, com esses comentários e a nossa colocação final. Já, antemão, já ia agradecendo a participação de cada um e cada uma que faz parte conosco aqui dessa live. Passamos, então, a palavra à professora Carla, depois ao professor Felipe, e no final a gente vai ouvir uma música de composição do Adriano, que trabalha aqui no SARES, o nosso coordenador de projetos aqui do SARES, que compôs uma música, e ela está se transformando para nós o hino do SARES. Professora Carla? Pois é, algumas pessoas eu estou vendo aqui no chat falaram isso de estar emocionado, eu estou muito contente. Eu vou levantar só um pouquinho aqui para mostrar as minhas amigas, minhas colegas do grupo de mães que oram por seus filhos do Santa Doroteia.
depois eu vou falar para elas que eu fiz a homenagem, vestida a blusa. Eu acho que são duas colocações. Eu acho que todos nós temos que rezar, orar pela nossa Amazônia, tá? Isso é uma coisa. E eu vou finalizar minha participação a partir de um comentário do Denison, do professor Denison, também te amo muito, Denison, meu amigo, querido, onde ele diz o seguinte: as soluções da Amazônia estão nela. E eu acho que concordo totalmente com isso, as soluções da Amazônia estão nela, e o grande problema da Amazônia é que as soluções, aqueles que têm o poder de solucionar, né, os problemas, eles querem trazer soluções de fora. As soluções que eles nos trazem, as alternativas que eles querem empurrar para a Amazônia, não são alternativas amazônicas, são de outro lugar. Isso não vai resolver nunca. Então, nós temos que... A solução dos nossos problemas estão aqui, na nossa casa, na Amazônia. Muito obrigada pela essa oportunidade de estar aqui com vocês. Doutor Felício. Padre Silvio. Oi, Padre Silvio. Eu queria agradecer a honra de nós estarmos falando também para Ivo Poleto, para a irmã Carmelita, para Padre Ivanildo. É muito bonito ver toda essa gente preocupada com essa questão e pessoas que nos inspiram a continuar a caminhada. Eu queria deixar como mensagem final algo que está nesse livrinho que eu queria que todos nós da Amazônia pudessem conhecê-los, que é o que a gente chama de... oficialmente, ele é o documento... ele é o documento de Santarém mais 50. É o documento do 4º encontro da Igreja Católica na Amazônia, 50 anos do encontro de Santarém, de 72. Nesse documento, Padre Silvio, eu acho que ele é todo muito, muito especial, mas eu acho que há algo no número 60 que me parece que fica com uma mensagem que tem tudo a ver com o que nós discutimos aqui hoje e que queremos que, como profecia, fique para este Dia da Amazônia de 2023. Os bispos da Amazônia dizem o seguinte: propomos um modelo de desenvolvimento socioambiental que promova as economias justas, como a economia de Francisco e Clara, com igualdade social e equilíbrio ambiental. Para isso, é primordial assegurar o respeito aos direitos de autodeterminação dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Aqui me parece que os bispos foram muito felizes em conseguir sintetizar de uma forma muito resumida aquilo que nós estamos querendo e que é a nossa profecia e a nossa esperança para a nossa região. Muito obrigado por tudo. Nós aqui do SARES que agradecemos, a equipe do SARES completa, né? Aqui agradecemos. Eu acho que a gente tem 3 pontos aqui importantes. O primeiro deles é essa satisfação imensa de poder estar com a professora Carla, com o doutor Felício, e dizer que o SARES é esse lugar, né, esse ponto de encontro de tantos homens e mulheres que dedicam as suas vidas para o tema Amazônia, as questões amazônicas e seus povos. Então, para nós, é satisfatório, e ao mesmo tempo é emocionante mesmo poder contribuir a partir da Companhia de Jesus, da missão da Companhia de Jesus, que tem como preferência apostólica de toda a província essa região, que é essa região amada por todos nós, na qual nós dedicamos a nossa vida e missão. Então, muitíssimo obrigado à professora Carla Torquato, ao doutor Felício Pontes, por dedicar esse momento tão apertado das suas agendas para compartilhar conosco uma vez mais, já que sempre estão conosco. Segundo, um agradecimento importante
importantíssimo a esse ajuri que foi feito para a realização dessa live. Não é? Agradecer muito à nossa província, dos Jesuítas do Brasil, ao nosso provincial Smida, ao delegado do provincial Padre Davi, que não medem esforços para que nossa missão, como Companhia de Jesus na Amazônia, seja de fato incidente, efetiva e uma missão eficaz, não é? Buscando todos os meios possíveis da realização dessa missão da Companhia de Jesus na Amazônia. Então, agradecemos a toda a província através dessa equipe de comunicação, que não é só disponível, mas uma equipe de comunicação eficaz na figura do governador Paulo Érica. Aqui estamos. Depois, a muita equipe do SARS que se dedica desse momento. Um agradecimento a todos, a todas que também participaram desse nosso evento. E a gente queria terminar esse nosso momento aqui ouvindo, então, a canção de letra e música do nosso querido Padre Adriano Hans, que trabalha aqui no SARS, e além de ser um ativista socioambiental, é também um grande artista hoje, um cara mais dele aqui conosco. Muito obrigado a todos e vamos ficar com a canção do nosso Padre Adriano. Gemendo a natureza, chorando estão as matas. Lágrimas de quem vê violência à terra-mãe. O morrer dos empobrecidos é da necropolítica que mata, tirando morte à vida, exterminação, escravidão. Não pode não existir, é o nosso lema, é a nossa obrigação de lutar pela Amazônia. Vamos todos dar as mãos. Existir é o nosso lema, é a nossa obrigação de lutar pela Amazônia. Vamos todos dar as mãos. O grito de todos os povos originários, lutando pela vida e preservação. As máquinas e o fogo que a selva desmata, ação ingrata, transformando tudo em deserto. Que devastação, desolação, não pode não existir, é o nosso lema, é a nossa obrigação de lutar pela Amazônia. Vamos todos dar as mãos. Existir é o nosso lema, é a nossa obrigação de lutar pela Amazônia. Vamos todos dar as mãos. Eduquemos todos na ecologia integral, defendendo toda a vida, nossa casa comum. Quem vem tudo mercadoria, despedaça e caça, ameaça, destruindo, estourando, neocolonização, dominação, não pode não existir.